Hoje veremos o momento de uma força. Quando temos um corpo sujeito à ação de forças de resultante não nula, o corpo pode adquirir tanto o movimento de rotação quanto o movimento de translação, isso ocorrendo ao mesmo tempo. Sendo assim, podemos definir o momento de uma força como sendo uma grandeza associada ao fato de uma força fazer com que o corpo gire. Vamos considerar essa figura. Bom, onde o objeto está sujeito à ação de duas forças. O ponto P é chamado de polo e ele foi determinado aleatoriamente. Definimos o momento de uma força em relação a um polo como sendo o produto da força pela distância entre o polo e o ponto de aplicação da força. O sinal adotado associa-se ao momento de cada força, a fim de identificar se a força provoca no corpo um giro no sentido horário ou anti-horário. Sendo assim, tomando como base a figura acima, vemos que a linha de ação de F1 está a uma distância D1 do polo e a linha de ação de F2 está a uma distância D2 do polo. Definimos o momento de uma força de F1 e de F2 da seguinte maneira. Bom, M1 é igual a F1 vezes D1 e M2 igual a menos F2 vezes D2, onde F é igual a newtons, ou seja, ele é a unidade de medidas de Newton, e distância, que é D, é igual a metros. Logo, momento de uma força se trata de newtons por metro. Bom, também falaremos sobre o momento resultante. Ele se trata de MR igual a MF1 mais MF2, mais os outros momentos de uma força, mais MFN. Ele se trata de somar os momentos. Olá pessoal, hoje nós vamos ver o equilíbrio do ponto material. De acordo com a primeira lei de Newton, sabemos que um corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que atuam sobre ela é nula. Nesse caso, dizemos que o corpo está em equilíbrio, que por sua vez pode ser estático quando o corpo está em repouso, ou dinâmico quando o corpo está em movimento. Bom, no desenho nós temos um corpo com uma força-peso que chamamos de P. E temos três tensões, uma em cada vetor, que mantém o corpo em equilíbrio. Bom, portanto, podemos dizer que esse corpo ele se encontra em equilíbrio estático pois satisfaz a equação de força. F1 mais F2 mais F3 igual a zero, que deixa o corpo com a força nula. Bom, avançando na próxima parte, se as forças no ponto material forem coplanares, transforma-se a equação vetorial da soma das forças em duas equações escalares, projetando-se as forças sobre os eixos cartesianos ortogonais x e y. Sendo assim, as condições de equilíbrio do ponto material podem ser estabelecidas da seguinte maneira. Na decomposição de força do eixo x e y, nós temos as duas formas. A do eixo x é F igual a F1 vezes o cosseno de θ, F2 igual a F2 vezes o cosseno de beta. E na decomposição do eixo y, nós temos F1y igual a F1 vezes o seno de θ e F2y igual a F2 vezes seno de beta. Bom, aplicando as fórmulas, nós conseguimos ver onde a força está sendo aplicada em cada eixo, no eixo x e no eixo y. Bom, continuando os assuntos anteriores citados, irei realizar experimentos relacionados aos mesmos, iniciando com o momento de uma força, ou melhor dizendo, o torque. Aqui eu tenho uma chave de roda, que é utilizada para afrouxar ou apertar os parafusos que seguram a roda no carro. Utilizando a chave desta forma, notamos que para afrouxar ou apertar o parafuso a força exercida é muito maior em relação a outro modo, que seria assim. Isso se deve, pois o polo da chave se encontra aqui. E sua distância para o parafuso é menor do que se fosse usada assim. Desse jeito, ao afrouxarmos ou apertarmos o parafuso deste modo, a força utilizada é bem menor. Agora, irei fazer o experimento relacionado ao equilíbrio do ponto material, que possui duas variações, que foram vistas anteriormente. Neste caso, estarei utilizando a variação do equilíbrio estático. Para a realização do experimento, estarei usando um garfo, uma colher, um palito de dente e um copo. Vamos ao experimento. Primeiro, você pega a colher e o garfo e os junta. Depois, tenta formar um ângulo, de aproximadamente 45 graus. Após formado o ângulo, pega o palito e encaixa no garfo.
E agora, com calma, equilibra-o no copo. Podemos observar que tudo está equilibrado. A colher, o garfo estão equilibrados sobre um pequeno palito de madeira. Eles estão equilibrados assim, pois satisfazem a equação F1 mais F2 mais F3, que é igual a zero, obtendo assim o equilíbrio. Três corpos iguais de 0,5 kg cada são suspensos por fios amarrados a barras fixas, como representado nas ilustrações seguintes. Em relação a essas ilustrações, considere as afirmações. A única das afirmações correta é a número 2, pois ela satisfaz a equação T3 igual a P, que seria a tensão igual ao peso do corpo. Número 1, letra A. Momento de uma força é igual a força vezes a distância. Então, momento de uma força é igual a 10 vezes 2. Logo, momento de uma força igual a 20 newtons por metro. Letra B. Momento de uma força é igual a força vezes a distância, porém isso numa inclinação de 90 graus. Como não é o caso, a gente tem que calcular, além da força vezes a distância, o seno desse ângulo, que no caso é 30 graus. Seno de 30 graus igual a 0,5. Então, momento de uma força é igual a 8 newtons vezes 6 metros vezes 0,5. Logo, momento de uma força igual a 24 newtons por metro.